Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias puras e misturas. As substâncias puras, elas são dificilmente encontradas na natureza. Por quê? Facilmente elas se associam com outras substâncias, formando misturas. Porém, elas podem voltar a ser substâncias puras novamente. As substâncias puras, elas possuem propriedade química e física bem determinada, que são constantes. Não se modificam em pressão e temperatura constante. Elas podem ser classificadas de duas formas. Substâncias puras simples, que são formadas por um único elemento químico. Exemplo, hidrogênio, H2, é formado por dois átomos de hidrogênio. Ou seja, uma substância formada por um único elemento. Oxigênio, O2, também é uma substância pura simples. E substâncias puras compostas, que são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Exemplo, o dióxido de carbono, CO2, a água, H2O, são todas substâncias puras compostas. Já as misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras. Ou seja, se eu pego a água e o dióxido de carbono, eu vou ter uma mistura. Elas podem ser classificadas em dois grupos. Misturas homogêneas, que são aquelas misturas que apresentam uma única fase, eu não consigo determinar o que tem dentro dele. Exemplo, água e sal, água e acetona, água e álcool, água e açúcar. São misturas do tipo homogênea. E misturas heterogêneas, que apresentam mais de uma fase. Ou seja, eu consigo determinar as fases. Posso até não conseguir determinar todos os componentes, mas eu consigo visualizar as fases. Exemplo, água e areia, água e óleo. Então, são misturas heterogêneas. Para essas misturas, a partir do momento que eu tenho uma mistura, eu consigo separar essas misturas. Essas técnicas de separação, algumas são utilizadas em laboratório e outras são realizadas até na própria natureza. Essas técnicas de separação, elas não vão alterar a composição da substância pura. Quais são as técnicas de separação? Eu tenho a catação, exemplo, aí eu separo milho catando feijão. Eu vou escolher os feijões que não estão bons para o consumo. A levigação é um processo muito utilizado para extração de ouro, onde se é utilizado a água e a substância mais densa fica no fundo. Flotação. A flotação é uma técnica para separar uma substância menos densa, como por exemplo isopor, serragem. Peneiração. A peneiração, por exemplo, peneirar areia. Eu vou separar os grãos de areia maior dos grãos menores. Separação magnética. Eu vou utilizar um ímã para separar. Esse ímã ele vai reter apenas o quê? O metal. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de limalha de ferro, que é um ferro em pó, com enxofre. Eu vou pegar um ímã e esse ímã vai separar a limalha de ferro. Ventilação, eu utilizo o vento para separar, então uma substância menos densa e uma mais densa. Exemplo, tirar a casca do amendoim. Para peneirar café, a gente utiliza o processo de ventilação. Nós temos ainda dissolução fracionada. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de areia e sal, ou aqui no caso eles utilizaram a serragem, no exemplo de vocês. Areia e serragem eu vou conseguir separar? Não. Então a dissolução fracionada é adicionado água. Por quê? A serragem é menos densa que a água, ela vai ficar sobre a água. E a areia é mais densa que a água, ela vai ficar na parte inferior. Automaticamente eu vou conseguir separar a areia da serragem. Agora, a separação de componentes de mistura entre sólidos e líquidos. Nós temos a sedimentação, ou seja, a formação de sedimentos no fundo, a decantação,
onde os sedimentos também, a parte sólida vai ficar retida no fundo. A centrifugação. A centrifugação é um processo utilizado para separar os componentes do sangue, por exemplo, onde eu tenho uma força centrípeta. Essa força vai fazer com que ocorra sedimentação, a decantação dos elementos sólidos do sangue. Filtração, onde eu vou utilizar um filtro de papel para reter os componentes. E a evaporação. A evaporação é uma técnica onde eu vou separar um líquido de um sólido. Exemplo, roupa secando no varal. Exemplo de evaporação, eu tenho água com sal. Se eu deixar a água evaporar, vai ficar apenas o sal, o elemento sólido. Nós temos ainda a destilação simples. Da evaporação, eu tenho a perda de água. Na destilação simples, eu tenho todos os componentes sendo separados. Nesse caso, eu tenho um equipamento, eu vou ferver a água com sal, a água vai evaporar, vai condensar no condensador e vai cair, ficando apenas o sal no recipiente. Já a destilação fracionada, ela é utilizada para separar dois líquidos com densidades diferentes. Eu vou aquecer a água até uma certa temperatura. Nesse caso aí eu tenho água e acetona, poderia ser água e álcool. Quando eu chego a cerca de 80 graus, a acetona, o álcool evapora. Ele vai evaporar, vai condensar e eu vou separar. Vai ficar apenas a água. Quando eu elevo a 100 graus, a água, aí a partir desse momento, ela vai evaporar. Então, a destilação simples entre um sólido e um líquido. A destilação fracionada, ela é utilizada para separar dois líquidos de densidades diferentes. Então, toda matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço, ela pode ser substâncias, ou seja, uma pura. A substância pura pode ser simples, formada de um único elemento químico, como no caso o oxigênio, o hidrogênio, ou substância pura composta, como no caso nós temos a água, o dióxido de carbono, são substâncias puras compostas, formado por mais de um elemento químico. O conjunto de mais de uma substância forma uma mistura. A mistura pode ser homogênea, quando possui uma única fase, e heterogênea, quando possui mais de uma fase. Misturas homogêneas e heterogêneas. Meus amores, este era o conteúdo. Então, substâncias puras e misturas, a partir, então, do conteúdo ainda de água, e a separação de misturas. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar, que estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês. Agora sim, muitos beijinhos. Estou morrendo de saudades e até a próxima aula. Tchau, tchau!